Chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos pré-adolescentes, finalizando quase esse trimestre sobre o tema Recebendo o Batismo no Espírito Santo. Lição 11, nós vamos trabalhar com vocês o batismo no Espírito Santo e o testemunho da igreja. Você pode iniciar bem a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 16, versículos 13 ao 15, Romanos capítulo 8, versículo 26, o que a Bíblia diz também, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 15, você pode estar lendo esses versículos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve no canal, vai, e passa a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui junto com a gente também. Me ajude a alcançar 200 mil alunos, falta pouco, e com o seu apoio se inscrevendo, isso vai me ajudar em nome de Jesus. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Fica à vontade para conhecer o nosso trabalho, é só colocar Janderson Nascimento, EBD. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te edificar para a glória de Deus. Na lição de número 11 aqui da classe dos pré-adolescentes, estamos trabalhando sobre essa construção da natureza do caráter cristão a partir do testemunho do batismo com o Espírito Santo pela própria igreja. Ou seja, hoje nós vamos observar especialmente o que provoca o batismo no Espírito Santo. E esse batismo, quando é genuíno, traz sobre você especialmente essa mudança de atitudes. E isso demonstra agora o seu testemunho diante da congregação, diante da comunidade da fé, diante da igreja que você faz parte. O testemunho do Espírito Santo, ele é muito genuíno e eficaz. Ele também trabalha em nós de dentro para fora, ou seja, coloca em prática o evangelho a partir da sua vivência espiritual. Hoje nós vamos observar, a partir dessa linha de pensamento, o viés de conduta que os pentecostais, que nós pentecostais então defendemos, ensinamos e professamos a respeito da ação do Espírito Santo na própria igreja, a partir da leitura de Atos dos Apóstolos, como nós já fizemos aqui com vocês, mas nós vamos observar isso também a partir do testemunho da própria igreja cristã. Para isso, eu quero sim te convidar para a gente avançar para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre essa mudança notória no caráter, esperando que Deus possa falar com você. E se você pode, deixa o comentário, o likezinho também, porque nos ajuda a alcançar mais vidas para Cristo. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, entende-se que o Espírito Santo passa a fazer morada nesse coração e a pessoa passa a se tornar, então, uma pessoa cristã. Detalhe, quando o Espírito Santo habita em você, nessa conversão, ele trabalha no teu caráter. Há uma mudança de vida, há uma mudança de atitudes também. Você pode observar isso pelo exemplo do próprio apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, mas teve impacto a partir do momento que ele teve encontro com Jesus. E quando ele teve esse impacto, essa mudança de atitude aconteceu na sua vida. Isso é testemunhado a partir de Atos capítulo 9. Atos capítulo 22 também ele volta a confirmar a respeito desse impacto, dessa mudança de natureza também. Para analisar isso, vamos trabalhar isso com você detalhadamente, como a lição sugere. O primeiro subtópico trata sobre a mudança. Neste primeiro subtópico da lição, do primeiro ponto, nós vamos perceber que a conversão produz em você mudança. A salvação produz em você mudança. Mudanças de atitudes para a glória de Deus. Aquele que aceita Jesus como seu Salvador passa agora a ser uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Você pode perceber, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que traz uma orientação a respeito disso. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo, então, trabalha em nós. E a partir do momento em que você também busca essa santificação, você pode transbordar o teu coração, especialmente da presença do Espírito Santo. E essa presença pode ser manifestada a partir do batismo, com a evidência do falar em línguas também. Então, a conversão, ela é o impacto da mudança.
Isso fala de nova natureza, nova atitude para servir a Deus também. Você, como professor da escola bíblica, precisa ter esse entendimento para passar adiante junto com os teus alunos. Já avançando, o segundo subtópico trata então sobre outro argumento: como posso ter o caráter de Cristo? O Novo Testamento constantemente nos orienta a buscarmos então o caráter de Cristo, a servirmos a Cristo. Ter o caráter de Cristo só é possível a partir do momento da presença do Espírito Santo no nosso coração, a partir da conversão. Você pode perceber que o caráter de Cristo provoca uma diferença, uma mudança no nosso comportamento. Romanos capítulo 8, versículos 11 ao 13, confirma isso. E esse caráter é demonstrado em nós a partir da produção do fruto do Espírito Santo com as suas qualidades. Gálatas 5:23, Paulo ensina sobre isso. Quando você é habitada pelo Espírito Santo, o teu coração passa a ser moldado para a glória de Cristo. Você passa a testemunhar a respeito de Jesus. As pessoas dão testemunho a respeito desse testemunho que você está vivendo. Você passa agora a ser um exemplo para a glória de Deus na roda de convívio social que você está inserido, inserida. Você passa a perceber também de forma muito clara a ação de Cristo trabalhando em você essas qualidades. Isso é ter o caráter de Cristo. Nós precisamos ter esse caráter de Cristo. Eu preciso ter esse caráter de Cristo. Você também. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico dessa lição, nós vamos entender agora sobre a necessidade de brilhar na escuridão. O terceiro subtópico do primeiro ponto descreve que aquele que é cristão, aquele que nasceu de novo, que é habitado pelo Espírito Santo, ele faz a diferença. Ele é luz no meio da escuridão. Isso fala a respeito do testemunho. Isso quer dizer que o seu caráter ele é moldado para a glória de Cristo. Nós que somos servos e servas de Deus, servimos ao Senhor com o objetivo de dar testemunho através das nossas ações também. Ou seja, com as nossas ações, com as nossas palavras, o nosso objetivo é evangelizador. Isso quer dizer que o nosso objetivo é de atrair as pessoas para Cristo. A Bíblia constantemente nos chama de luz nesse mundo. Nós somos pessoas que devem refletir a glória de Deus. A Bíblia constantemente nos chama de sal da terra, fazer a diferença, o tempero que dá sabor. E esse tempero a partir da vivência do Evangelho. Sem viver o Evangelho, nós não produzimos luz. Sem viver o Evangelho, nós não produzimos o sal, o sabor que é necessário. Sem viver a experiência com o Espírito Santo, nós não fazemos a diferença. Daí esse entendimento a partir da visão cristã pentecostal. Em segundo lugar, como segundo ponto da lição, agora nós vamos trabalhar com vocês sobre o seguinte argumento: o desejo de testemunhar a obra redentora de Jesus. No segundo ponto da lição, nós entendemos que a partir do momento em que você se torna a habitação do Espírito Santo e ele mora em você, você passa a despertar no teu coração um grande desejo em testemunhar a respeito da obra de Jesus. Observe que nesse segundo ponto você vai trabalhar 3 subtópicos. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: unidos para testemunhar. A partir do momento em que você aceita Jesus como teu Salvador, você passa a entender agora que o teu coração é guiado pelo Filho de Deus, ou seja, pelo próprio Jesus. Nós precisamos entender que o Deus vivo nos envolve para isso e nos chama agora de filhos e filhas de Deus. Observe Gálatas 4:6. Somos adotados em Jesus. E em nosso coração agora, nós temos agora a responsabilidade, Romanos 8,16 confirma isso, de testemunhar a respeito de Cristo, ou seja, somos unidos como igreja. Como igreja de Cristo, nós somos agora um corpo só, irmãos e irmãs que testemunham do Evangelho para alcançar vidas para Cristo. Nós podemos testemunhar do Evangelho em grupos, na escola bíblica, na escola mesmo secular, onde nós estudamos. Nós podemos testemunhar do Evangelho alcançando vidas para Jesus a partir dessa vivência para a glória de Deus.
Avançando, o segundo subtópico do segundo ponto trata agora sobre o seguinte argumento: o meu comportamento fala. Neste segundo subtópico, entendemos, à luz da palavra, que o nosso comportamento fala. A maneira como agimos também demonstra que nós somos transformados ou não. Observe Romanos 12, 2. Nós devemos transformar o mundo pelas nossas atitudes também. Ou seja, se eu digo que eu amo a Jesus, mas não testemunho de Jesus com o meu comportamento, com a minha obediência, com a minha honestidade como pessoa cristã, eu então estou entrando por um caminho que não agrada a Deus. E ao entrar por esse caminho que não agrada a Deus, entendemos muito bem que nos afastamos da vontade de Cristo. O nosso comportamento fala a partir da prática da obediência, da honestidade, em ajudar o próximo, em amar as pessoas que ainda não são de Cristo, mas com o objetivo de ganhá-las para Jesus. Então, o nosso comportamento demonstra que o cristão não xinga palavrão, que o cristão ele não age com a mentira, que o cristão não é agressivo, não se envolve pela ira, não briga com ninguém, mas se coloca à disposição para servir a Cristo, para dar o testemunho desse evangelho. O terceiro subtópico, então, trata sobre participantes da obra de Cristo. Neste terceiro subtópico, entendemos que somos chamados para sermos participantes da obra de Cristo. Como assim participantes da obra de Cristo? A partir do momento que nós damos testemunho, nós nos envolvemos com o reino de Deus, anunciando o evangelho, as boas novas da salvação, falando de Cristo. O Espírito Santo agora nos ensina a glorificar a Deus. Não é só o batismo em si que nos leva a falar em línguas, mas é o nosso testemunho pessoal também. E o nosso testemunho pessoal é relevante também para alcançar as vidas. Alcançar as vidas é o nosso papel em Cristo. Somos chamados para isso, somos chamados para a glória de Deus, para alcançar pessoas que possam glorificar a Deus a partir desse testemunho. A Bíblia nos ensina isso e nós somos participantes do reino nesse testemunho. Avançando, o terceiro e último ponto da lição trata agora sobre o amor ao próximo e a preocupação com o seu bem-estar. Nesse terceiro ponto, aprendemos então que nós devemos amar o próximo. Isso é testemunho de um discípulo e discípula de Jesus que é cheio e cheia do Espírito Santo. E a preocupação então com o outro, ajudando as pessoas a alcançarem a Cristo. O primeiro subtópico então desse terceiro ponto trata sobre a prova de amor. A maior prova do amor de Deus está em Romanos capítulo 5, versículo 8. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. Se nós somos alvos desse amor, também devemos compartilhar esse amor testemunhando de Jesus, anunciando Jesus para as pessoas que ainda não foram alcançadas, os nossos amigos, colegas, em uma ação missional. Cristo morreu por nossos pecados, nos libertando da escravidão do pecado. E sendo agora livres dessa escravidão do pecado, somos chamados então para a glória de Cristo. E sendo chamados para a glória de Cristo, devemos então pensar também no bem-estar das pessoas para que elas também possam ser alcançadas por Jesus. Aqui entra uma visão missionária. Nós estamos aprendendo que a maneira como Cristo nos amou nos ajuda agora a levar as pessoas para Cristo. O nosso papel em servir Jesus é pensar especialmente de forma categórica nessa glorificação do Senhor, alcançando as pessoas afastadas diante de Cristo. Para fechar a aula, o último subtópico, que é o segundo do terceiro ponto, trata sobre amar o próximo. O nosso testemunho é demonstrado em amor. Como eu amo o próximo, sendo cheio e cheia do Espírito Santo, dando testemunho para a glória de Deus, ajudando as pessoas a serem alcançadas por Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, eu trabalho então nesse amor, levando-as a Cristo e também dando testemunho de forma muito especial àqueles que estão envolvidos com a gente, sendo cheios também do Espírito Santo.
Esse é o nosso papel e eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aqui, deixa o likezinho no YouTube, se inscreve aqui também, viu? Você pode nos acompanhar também pelo Spotify e nas redes sociais, no Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá também. Que Deus abençoe você. Você pode nos acompanhar em nosso Ministério Pastoral também. Gente boa, não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira, sempre no YouTube às 18 horas, no Spotify às 6 da manhã. Toda sexta é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Que Deus abençoe você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, diante da tua presença, colocamos então a nossa vida diante do teu altar. Eu peço a direção do Senhor sobre a vida do teu servo, da tua serva, como forma de cuidado, que o Senhor vai usá-lo, Senhor, de uma forma especial para edificar as vidas na Escola Bíblica Dominical da igreja deles e delas. Pai, usa os teus servos, que os pré-adolescentes possam ser cheios e cheias do Espírito Santo. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. Primeiro, Declaração de Fé da Bleia, das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material em mãos para você estudar ainda mais a Palavra de Deus aqui com a gente. Quero indicar para você a formação de um discipulador, Tiago Cavalcante Alves. Material extraordinário, prefácio do Joari Carleso, é da editora Santos. Vale muito a pena você buscar esse material, você que quer estudar um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Proclamando Boas Novas, o material da editora Palavra, vale muito a pena, do Timóteo Carqué, texto sensacional para quem gosta de entender a respeito de alcançar vidas para Jesus. Edson Queiroz, a Igreja Local e Missões, editora Vida Nova, vale muito a pena você buscar esse material aí para continuar estudando com a gente a palavra. Gente boa, eu te aguardo por aqui na próxima lição, próxima sexta, lição de número 12, onde eu vou trabalhar com vocês sobre vivendo um avivamento espiritual. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima sexta, às 18 horas. Te aguardo por aqui, para a glória de Deus.